Bem-vindos ao canal Neurociência com Gustavo Licursi, esse que vos fala. E esse é um vídeo resposta para um inscrito que pediu que eu falasse mais sobre a metodologia científica, depois de ter colocado um post aqui na comunidade do YouTube, descrevendo os passos do método científico. Então ele pediu para ampliar e aprofundar mais na metodologia científica. Isso porque desde a antiguidade a humanidade sempre buscou compreender o mundo que nos cerca, né? Os filósofos gregos, como Aristóteles, já se dedicavam a observar a natureza e formular explicações para fenômenos que cercam a gente, que a gente consegue observar. Só que com o advento da ciência moderna, a partir do século XVI, a gente acabou criando um método mais rigoroso para busca do conhecimento, um método mais sistemático, que é o método científico. Ao longo dos séculos, o método científico evoluiu sendo aprimorado por grandes pensadores como Galileu Galilei, Isaac Newton, Francis Bacon, e esses cientistas estabeleceram princípios básicos que norteiam a investigação científica até os dias de hoje, como a importância da observação, da experimentação, da formulação de hipóteses testáveis. E hoje o método científico é a espinha dorsal do progresso científico e tecnológico. Ele permeia todas as áreas do conhecimento, desde a medicina, que envolve novas terapias, medicamentos, até a tecnologia, que vai criar dispositivos cada vez mais sofisticados para a gente poder usar. Na política, o método científico também desempenha um papel importante, fornecendo dados e evidências para a tomada de decisões informadas. Mas o que afinal é o método científico? Em linhas gerais, ele é um conjunto de etapas e procedimentos que os cientistas utilizam para investigar fenômenos naturais, sociais, culturais, construir teorias, gerar conhecimento confiável. E é importante a gente ressaltar que o método científico não é um processo linear rígido, mas sim um ciclo contínuo de observação, questionamento, hipóteses, experimentação, análise, conclusão, divulgação dos resultados. E à medida que novas evidências surgem, as teorias podem ser revisadas, substituídas, demonstrando a natureza adaptável e evolutiva da ciência. Agora a gente vai analisar cada etapa do método científico, começando pela observação. Porque a observação é um primeiro passo ali que surge a partir da curiosidade. Tudo começa com a observação. O cientista se depara com um fenômeno observável, seja natural, químico, biológico, qualquer coisa que possa de fato ser observada. E é nessa etapa que a curiosidade científica é despertada, perguntas são formuladas. Nessa etapa, a gente tem duas formas de observar a coisa, né? Que é observar aquele fenômeno, que é a observação qualitativa e a observação quantitativa. A observação qualitativa descreve características de um fenômeno usando palavras. Ela é mais subjetiva, ela depende do linguajar, mas ela é essencial para formar aquela primeira impressão da observação. A partir daí, a gente começa a observar quantitativamente, que a gente mede as características de um fenômeno usando números, né? Essa observação ela é mais objetiva, ela permite a comparação de análises mais precisas. Vamos pegar um exemplo da neurociência para ficar mais claro, né? Por exemplo, o cérebro, que é um órgão complexo e cheio de nuances a serem observadas, ele apresenta uma série de fenômenos que intrigam os cientistas. É por isso que a gente estuda o cérebro. E um desses fenômenos é o sono, que é um estado fisiológico caracterizado pela redução da consciência, da responsividade, que até hoje possui muitos mistérios a serem desvendados. Então, como é que a gente inicia a metodologia científica para o estudo do sono? Bom, o primeiro passo é a observação, né, para a gente poder entender os mecanismos e as funções do sono. Se a gente pegar um estudo sobre sono em adolescentes, por exemplo, para fazer uma observação qualitativa, a gente pode descrever alguns comportamentos, como dificuldade de acordar de manhã, a sonolência durante o dia, o quanto o indivíduo fica irritado, o momento que ele fica mais desperto. E depois a gente pode aprofundar essa observação fazendo uma análise quantitativa, né, que pode incluir a medida da duração total do sono, a latência do sono, né, que é o tempo que leva para esse indivíduo adormecer, a eficiência do sono, que é a porcentagem do tempo que ele passa na cama e que ele passa efetivamente dormindo, né? E combinando essas duas abordagens, a gente pode identificar os padrões de sono nos adolescentes e
relacionar esses padrões com fatores como a idade, o sexo, o estilo de vida, a alimentação, os hábitos e por aí vai. A partir das observações, o cientista formula uma hipótese, quer dizer, uma possível explicação para o fenômeno observado. A hipótese não é a explicação final, não é a conclusão, é só uma das várias formas de tentar explicar aquele fenômeno. A hipótese tem que ser clara, tem que ser concisa, testável, e é por isso que tem que ser possível realizar experimentos para verificar se ela é verdadeira ou falsa. Sem experimentação, não existe ciência. Mas tem outra coisa. Uma boa hipótese é aquela que pode ser refutada. Se a gente cria uma explicação irrefutável, provavelmente vai ser uma explicação absurda e provavelmente também não vai ser possível de testar. Se não dá para testar, já não pode ser considerado metodologia científica. Mas vamos voltar para o exemplo do sono, não necessariamente o exemplo dos adolescentes, mas também poderia ser, enfim, uma hipótese na neurociência do sono poderia ser a seguinte: a privação do sono REM prejudica a consolidação da memória. Aí, a partir dessa hipótese, a gente pode fazer previsões específicas e até tentar aplicar experimentos para ver o que a gente consegue extrair dessa hipótese, né? Por exemplo, poderíamos prever que indivíduos privados de sono REM apresentarão pior desempenho em tarefas de memória em relação a um grupo controle, por exemplo. Para testar essa previsão, a gente poderia realizar um experimento no qual um grupo de participantes seria privado de sono REM por uma noite, por duas, por uma semana, não sei. Enquanto outro grupo teria um sono normal, seguiria sua vida normalmente, só que no laboratório. E aí vamos supor que a gente mediu isso durante um dia e no dia seguinte os dois grupos realizariam testes de memória para ver como é que eles iam se sair. Se a hipótese inicial, se aquela ideia inicial estiver correta, a gente espera que o grupo privado de sono REM tenha resultados significativamente piores nas tarefas de memória. Nesse exemplo aqui, a gente tem que a hipótese leva a uma previsão clara e testável. A gente tem a hipótese de que a privação do sono REM prejudica a consolidação de memória declarativa, procedural, emocional, enfim, qualquer tipo de memória que a gente queira. A previsão é que indivíduos privados de sono REM terão pior desempenho em tarefas de memória declarativa, procedural, emocional, enfim. O experimento é comparar o desempenho em tarefas de memória de um grupo privado de sono com o grupo controle. Com isso, a gente pode ver que a hipótese científica, que não seja absurda, ela consegue guiar a pesquisa e, com isso, possibilitar que os pesquisadores planejem experimentos para testar suas ideias e, assim, avançar o conhecimento sobre o tema. Até porque a ciência precisa evoluir. Se ficar parada, sem atualizações, não é ciência. Além disso, com esse experimento, a gente vai observar que o sono REM não está relacionado com todos esses tipos de memória. De quebra, a gente ainda consegue observar que essa é uma hipótese refutável. E já que a gente falou de experimentação, para que serve o experimento? Bom, para testar uma hipótese. Um experimento bem planejado, ele envolve a manipulação de variáveis e o controle de fatores que podem acabar influenciando os resultados. E existem diferentes tipos de experimentos, como os experimentos controlados, em que um grupo experimental, que é o grupo que vai passar pelas complicações das nossas hipóteses, e o grupo que é comparado a esse grupo, que é o grupo controle, que é o grupo que vai seguir a vida normal, sem alterar sua rotina. Mas a gente tem também os experimentos naturais, que se aproveitam de eventos que ocorrem na natureza. A gente tem as variáveis também, porque em um experimento as variáveis são elementos que podem mudar ou ser alterados, por isso eles são variáveis, não são fixos. Então, existem dois tipos principais de variáveis, são as variáveis independentes, que é a variável que o pesquisador manipula intencionalmente para observar os seus efeitos, que a gente está investigando. Por exemplo, em um estudo sobre o efeito da cafeína no desempenho em testes, a quantidade de cafeína ingerida seria a variável independente. Então, a gente controla e manipula a quantidade de cafeína, é uma variável independente. Mas tem a variável dependente também, que é a variável que é medida para avaliar os efeitos da manipulação da variável independente. Nesse exemplo da cafeína, o desempenho nos testes seria a variável dependente. Então a gente consegue manipular a quantidade de cafeína e a gente vai observar a variável dependente
daquilo que a gente está manipulando. A gente tem também o processo de controle, porque controlar as variáveis significa manter todas as condições do experimento constantes, exceto a variável independente, que é aquilo que a gente vai manipular, né? Isso permite que o pesquisador tenha certeza de que qualquer mudança na variável dependente seja de fato causada pela manipulação da variável independente e não por outros fatores. Por exemplo, no estudo sobre o efeito de um novo medicamento para dor de cabeça, por exemplo, além de controlar a quantidade de medicamento administrada, que é a variável independente, aquilo que a gente efetivamente está manipulando, o pesquisador também deve controlar outros fatores que podem influenciar a dor, como, por exemplo, o tipo de dor, a idade dos participantes, a hora do dia em que o medicamento está sendo administrado, né? Tudo tem que ser perfeitamente controlado. A importância do controle se dá justamente para validar o experimento, né? Um experimento bem controlado permite a gente concluir que a relação observada entre as variáveis é causal, tá? Ou seja, que a variável independente causa a mudança na variável dependente. A gente tem alguns estudos que não têm relação causal. Então, assim, quando a gente for avaliar um estudo, quando a gente for ler um estudo, a gente precisa prestar atenção se efetivamente é um estudo causal ou não. Outro ponto importante no controle dos estudos é a minimização de vieses, né? Que o controle ajuda a evitar que outros fatores confundam os resultados e levem a conclusões errôneas. É por isso que a gente precisa repetir um experimento, porque a repetição de um experimento é que vai fazer com que a gente repita isso várias vezes, faça aquele mesmo processo N vezes, é o que vai ser fundamental para aumentar a confiabilidade dos resultados e garantir que os efeitos observados não sejam fruto do acaso. Mas por que a gente repete os experimentos? Principalmente por causa da confiabilidade. Com a repetição, o pesquisador ele pode verificar se os resultados obtidos são consistentes, né? Se o resultado ele for semelhante em todas as repetições, né? A confiança da conclusão ela acaba sendo amplificada, ela acaba aumentando. Isso significa que o experimento ele foi bem elaborado e as condições são propícias para uma análise de dados. Mas a repetição em diferentes contextos, né, com diferentes participantes, permite a gente generalizar os resultados para uma população maior. Mas nem sempre isso vai ser possível, né? Depende muito do tipo de fenômeno. Por exemplo, se for um fenômeno cultural, a gente não pode estender isso para o mundo inteiro, né, para todos os países, por exemplo, porque cada país tem sua cultura e, obviamente, os resultados vão ser diferentes em cada país. E a repetição ela pode ajudar também a identificar erros experimentais e fontes de variabilidade que não foram controladas, né, adequadamente. Se isso acontecer, a gente vai precisar reformular a metodologia de pesquisa. Enquanto os experimentos estão sendo desenvolvidos, os pesquisadores vão coletando dados, tá? E depois de coletar esses dados, chega a hora de analisar, né? Chega a hora da análise. Para isso, existem diferentes técnicas estatísticas, computacionais, que vão depender do tipo de estudo que está sendo conduzido para serem aplicados. Mas para que serve a análise de dados? Bom, essa análise vai permitir identificar padrões, tendências, relações entre as variáveis, e é nesse momento que os números e informações coletadas são transformados em conhecimento significativo. É aí que começa o processo que a gente diz efetivamente que a ciência está sendo produzida, a partir da análise desses dados. Tá? É óbvio que todo esse processo é científico, mas a partir daí que a gente começa a produzir conhecimento. Então a gente pode usar algumas ferramentas como gráficos, tabelas, testes estatísticos para interpretar os resultados de forma mais objetiva. E é nesse momento que eu respondo aquela sua pergunta que você fazia quando era pequeno. Em que momento que eu vou usar a matemática? Bom, se você quer ser um cientista, você precisa dominar bem a matemática. Isso porque a matemática é a língua universal da ciência. A matemática, e mais especificamente a estatística, é a ponte que liga os dados brutos coletados nos experimentos às conclusões sólidas que sustentam as teorias científicas. Imagine esses dados como peças de um quebra-cabeça. Tá? Sozinhos,
eles podem parecer aleatórios, eles não fazem o menor sentido, não tem informação, não tem conhecimento saindo dali. Só que ao aplicar as ferramentas da estatística, da matemática, né, como a estatística descritiva, por exemplo, a gente vai ser capaz de organizar essas peças, o que vai revelar um quadro completo e a gente vai poder identificar padrões que antes estavam ocultos. É como se a gente estivesse dando vida aos números, transformando esses números em informações valiosas que podem ser interpretadas e compreendidas posteriormente. A estatística descritiva, ela vai oferecer um conjunto de ferramentas que permitem escrever e resumir os dados de forma concisa, de forma mais clara. E essas ferramentas ajudam a gente a ter uma primeira visão, né, dos dados e identificar características importantes. Algumas das medidas características que a gente utiliza, né, as mais comuns são a média, tá? Isso aí tudo você viu, tenho certeza absoluta que você viu até no ensino médio. Mas a gente usa a média, que representa um valor central ali em um conjunto de dados. Ele é calculado somando todos os valores e dividido pelo número de observações. Mas você tem a mediana também, que é o valor que divide um conjunto de dados ordenados em duas partes iguais. É uma quantidade de tendência central que não é afetada por valores extremos. A gente tem a moda também, que é o valor que ocorre com mais frequência em um conjunto de dados. A gente tem o desvio padrão, que mede a dispersão de dados em uma relação média. Um desvio padrão alto, ele indica que os dados eles são muito espalhados, enquanto um desvio padrão baixo indica que os dados estão mais concentrados em torno da média. Imagina um estudo sobre o tempo de reação de pessoas após a ingestão de diferentes bebidas. Tá? Então, a gente tem a média, que poderia indicar o tempo de reação médio para cada tipo de bebida. A mediana poderia mostrar o valor central. O desvio padrão poderia indicar a variabilidade dos tempos de reação dentro de cada grupo. Para cada objetivo, a gente tem uma forma de interpretar, uma forma de analisar. E com isso, a gente pode testar as nossas hipóteses para validar as conclusões, né? Porque os testes de hipótese eles são ferramentas que permitem avaliar se os resultados obtidos em um experimento eles são significativos ou não. A gente pode dizer que eles ajudam a determinar se as diferenças observadas entre os grupos elas são devidas ao acaso ou se são realmente resultado da manipulação variável independente. Mas como é que esses testes de hipótese funcionam? Bom, primeiro a gente tem que formular as hipóteses, né? O pesquisador ele vai formular duas hipóteses, que é a hipótese nula, que a gente chama de H0, e a hipótese alternativa, que a gente chama de H1. Tá? A hipótese nula, ela geralmente afirma que não há diferença entre os grupos ou que não existe relação entre as variáveis. A hipótese alternativa, ela afirma que existe sim uma diferença ou uma relação causal entre as duas coisas. E aí a gente vai escolher um teste estatístico. Tá? A escolha do teste estatístico ele depende do tipo de dado, do tamanho da amostra, da natureza da hipótese. Sempre vai depender de alguma coisa. Depois a gente vai calcular o valor P. O valor P é a probabilidade de obter os resultados observados ou resultados mais extremos, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. A partir daí a gente vai tomar uma decisão, né? Se o valor P for menor que um nível de significância pré-determinado, geralmente a gente diz ali que é 0,05, né, 5%, a hipótese nula ela é rejeitada e a hipótese alternativa é aceita. Isso significa que os resultados são considerados estatisticamente significativos e que é improvável que as diferenças observadas sejam devidas ao acaso. Significa que, de fato, a nossa observação e a nossa hipótese inicial pode estar se encaminhando ali para ser verdadeiro. Se a gente pegar aquele exemplo do estudo sobre o tempo de reação das bebidas, um teste de hipótese poderia ser utilizado para comparar o tempo de reação médio entre o grupo que ingeriu café e o grupo que ingeriu água. Se o valor P for menor que 0,05 ou 5%, a gente pode concluir que o café tem um efeito significativo no tempo de reação. E aí, com base nos dados analisados, o cientista ele pode aceitar ou rejeitar a hipótese inicial. Se os resultados corroboram a hipótese, ela pode ser fortalecida
e servir como base para novas investigações. Caso contrário, a hipótese deve ser reformulada ou rejeitada. Essa análise de dados é realmente um passo fundamental nessa nossa jornada científica, mas ela é só o começo da coisa. A interpretação dos resultados é onde a verdadeira compreensão vai se revelar, e é aqui que a habilidade do cientista em pensar criticamente se torna essencial. Então a gente já tem ali a habilidade matemática sendo essencial, a habilidade de pensar criticamente também sendo essencial para a metodologia científica, e a aceitação ou rejeição da hipótese é o ponto culminante de qualquer experimento. Quando os resultados corroboram a hipótese inicial, o cientista ele pode sentir a satisfação de ter encontrado evidências para garantir sua teoria, né? Só que essa confirmação ela não significa que a hipótese esteja definitivamente provada. A ciência é um processo contínuo, né? Novas evidências vão acabar surgindo no futuro e pode ser que elas contradigam os resultados obtidos nesse primeiro momento. Como cientistas, a gente precisa ter cautela ao analisar os resultados, ao formular conclusões para os nossos estudos, porque vários fatores vão influenciar na interpretação desses resultados. Por exemplo, a gente tem as limitações do estudo, né? Todo estudo possui as suas limitações, como o tamanho da amostra, né? Quantidades muito pequenas vão tender a ter um desvio padrão muito alto, né? Então a gente precisa ter uma quantidade de amostras maior. A gente tem os instrumentos de medida que eles são utilizados, eles podem ter alguns erros, né? Os fatores que não foram controlados, né, acabam desviando ali os nossos resultados, e essas limitações eles podem afetar a generalização dos resultados e a validade das conclusões. Além disso, a gente pode ter múltiplas interpretações, né, porque em muitos casos os resultados eles podem ser interpretados de maneira diferente. Meu grupo de pesquisa pode ter encontrado uma interpretação, e aí quando outro grupo de pesquisa foi analisar, eles encontraram outra interpretação. E é importante a gente considerar todas as possíveis explicações para os dados, tá? E não apenas aquela que confirma a hipótese inicial, porque senão a gente vai estar enviesando o nosso estudo. E também, muito importante, a gente tem que levar em consideração o papel do acaso, porque o acaso ele pode influenciar os resultados de um experimento, especialmente quando a amostra é pequena, lembra que eu falei, né? Vai acabar tendo um desvio padrão muito alto. E os testes estatísticos, eles ajudam a minimizar o impacto do acaso, mas não vão eliminar esse impacto completamente, né? Quando a gente interpreta os resultados, a gente precisa considerar vários aspectos, né? O contexto teórico, a gente precisa levar em consideração evidências anteriores, né? Implicações para o campo. Por exemplo, dentro do contexto teórico, os resultados eles precisam ser interpretados à luz das teorias existentes, tá? Aquilo que já tem sendo consolidado na ciência, né? No âmbito científico, e os conhecimentos daquela área específica. E como a ciência ela se trata de um processo contínuo, é importante a gente sempre comparar os resultados obtidos nos novos estudos com estudos anteriores sobre o mesmo tema. Então, assim, os resultados eles precisam ser relacionados com questões mais amplas e com as implicações para aquele campo de estudo específico, né? Imagina um estudo que investiga o efeito de um novo medicamento para tratamento de depressão. Tá? Se os estudos mostrarem que o paciente que tomou aquele medicamento apresentou uma melhora significativa nos sintomas, isso não significa necessariamente que o medicamento seja a única causa da melhora. Outros fatores como o efeito placebo, a terapia concomitante, a própria evolução natural da doença podem acabar contribuindo para os resultados. Então, o cientista ele precisa considerar todas as possibilidades e discutir as limitações do estudo, como, né, a gente já falou, né, o tamanho da amostra, a duração do tratamento, possíveis causas para melhora, e é isso que um estudo pode ser que leve anos para ser concluído, né? Por isso que a gente não pode começar um estudo hoje e achar que vai terminar amanhã. Não dá para fazer isso. E aí chega a hora da gente divulgar os nossos resultados. Os cientistas, eles comunicam
suas descobertas através de artigos científicos, apresentações de congressos, simpósios, uma série de coisas. E com isso a gente pode mostrar ao mundo as nossas descobertas, mas para além da comunicação, o mais importante nesse quesito é que outros pesquisadores da área também vão poder analisar os resultados para garantir que a metodologia ela foi bem aplicada, os resultados eles são condizentes com a realidade, que nenhuma subjetividade acabou contaminando o estudo, né? Isso a gente chama de revisão por pares, e essa etapa é um processo fundamental para garantir a qualidade e a confiabilidade das pesquisas, e é por isso que a ciência é tão confiável. A revisão por pares é um sistema em que um artigo científico, antes de ser publicado em uma revista especializada, em um paper, um journal, ele é submetido ao escrutínio de outros cientistas da mesma área. E esses revisores, que geralmente atuam de forma anônima, né, eles acabam não se mostrando, a gente não sabe quem são, mas eles avaliam a qualidade da pesquisa, a originalidade dos resultados, a adequação dos métodos utilizados. Mas como é que funciona essa revisão por pares? Primeiro, o autor vai enviar o artigo, né, o manuscrito, para uma revista científica especializada na área. Aí o editor da revista, ele realiza uma avaliação inicial para verificar se o artigo se encaixa nos critérios da revista. Você não consegue publicar qualquer estudo em qualquer revista. Assim funciona. Existem revistas especializadas. Dentro dessas especializações tem mais especializações, então você tem que encontrar a revista certa para aquilo. E aí, se o artigo for considerado adequado, o editor ele envia esse artigo para 2, 3, 4 revisores que são especialistas na área, que já têm renome, que já são avaliadores. E esses revisores vão avaliar o artigo de forma mais detalhada, considerando aspectos como metodologia, resultados, a discussão, as conclusões, e aí eles podem sugerir modificações, solicitar que dados adicionais sejam incluídos, ou até mesmo rejeitar o artigo. Esse artigo não presta, né? Segue a vida. E aí, com base nas avaliações dos revisores, o editor toma a decisão final sobre a publicação do artigo, e aí vai efetivamente publicar ou não. Mas por que essa revisão por pares é tão importante na ciência? Durante a revisão que outros cientistas vão poder identificar erros metodológicos, de cálculo, de interpretação de dados, e aí eles vão sugerir alterações na pesquisa, e essas alterações, essas sugestões, elas podem ajudar os autores a aprimorar seus artigos, melhorando assim a qualidade daquele estudo inicial. Além disso, a revisão por pares ela promove a transparência na pesquisa, porque exige que os autores expliquem detalhadamente seus métodos, seus resultados, e isso serve para evitar aquele famoso pulo do gato, né, ou até evidências forjadas. E essa revisão acaba ajudando a prevenir publicação de pesquisas fraudulentas, plagiadas, garantindo que o método científico seja, de fato, a melhor forma para a gente poder explicar os fenômenos observáveis. Um exemplo interessante do papel da revisão por pares na neurociência é aquele caso do Santiago Ramon y Cajal e do Camilo Golgi. Para quem não sabe o que aconteceu, eu vou resumir rapidinho. O Camilo Golgi ele desenvolveu uma técnica de coloração que permitia visualizar neurônios no microscópio. E essa técnica foi um avanço significativo para a neurociência. O Golgi acreditava que os neurônios formavam uma rede contínua, interligando essas células como se fosse uma teia, não tinha limite entre as células. Só que Ramon y Cajal, utilizando exatamente essa metodologia que o Golgi aprimorou, ele chegou a uma conclusão diferente, né? Para o Santiago Ramon y Cajal, os neurônios eram unidades independentes, eles se comunicavam através de conexões especializadas que a gente chama de sinapses, o que acabava contradizendo a teoria de Golgi. Mas apesar dessas visões serem opostas, sobre a estrutura do sistema nervoso, os dois cientistas, ao mesmo tempo, juntinhos ali, receberam o Prêmio Nobel em 1906. Então, essa situação ela pode parecer até contraditória, mas ela mostra a complexidade da pesquisa científica e como diferentes perspectivas elas podem coexistir, impulsionando o avanço do conhecimento. Só que, vamos lá, o método científico tem suas limitações, não é aquela coisa perfeita, não é aquela coisa que fala, nossa. Porque
né, o método científico ele é uma ferramenta poderosa para a produção de conhecimento, para a gente avaliar a natureza, a realidade e tal. Só que o problema é que ele não é infalível, porque ele não é perfeito. Existem limitações, questões éticas, questões filosóficas, que vão lembrar a gente que a ciência é uma atividade humana, sujeita a influências sociais, culturais, individuais, né? E apesar da ciência ser, de fato, o melhor método para a gente verificar como a natureza funciona, o método científico está longe de ser perfeito. E é sobre isso. Tá? Não tem problema a gente ser sincero quanto a isso. Então, vamos entender quais são as limitações que eu estou colocando aqui. Vamos começar pelas limitações éticas. Porque a busca pelo conhecimento, por vezes, acaba esbarrando em dilemas éticos muito complexos. Tá? A gente vai ter experimentos envolvendo seres humanos, animais, que levantam questões sobre o bem-estar, sobre os direitos desses indivíduos, tá? Sendo humanos ou animais. A utilização de animais, por exemplo, em pesquisas biomédicas, é um tema bastante controverso. Tá? Já teve muita gente levantando bandeira lá e falando assim, pô, para de fazer teste com animal. O problema é que se a gente parar de fazer teste com animal, a gente tem que fazer teste com humano. E aí o buraco é um pouco mais embaixo, né? E apesar de muitos avanços científicos eles terem sido obtidos através de experimento com animais, ainda existem debates acalorados sobre o sofrimento animal, né, sobre a necessidade de alternativas, né? Tem alguns produtos que você vê até em rótulos falam não houve testes em animais, não, nenhum animal foi, né, sofreu ali com aquele experimento. O problema é que a pesquisa com seres humanos existe cuidados especiais muito mais complexos, né, para proteger os participantes de danos físicos, danos psicológicos, tá, para proteger a identidade dos participantes. E a história da ciência não é um mar de rosas quanto a isso. Tá? Ela está marcada por experiências controversas, tá? Como aquelas realizadas pelos nazistas, né? Os estudos de Tuskegee, né? Por exemplo. Depois vocês dão uma olhada na internet, porque esses estudos violaram gravemente os direitos humanos. Tirando essas questões, aí a gente ainda tem a busca por financiamento, a pressão por resultados, né? Porque isso tudo pode levar os pesquisadores a comprometer a integridade dos seus estudos, manipular dados, forjar evidências, omitindo informações relevantes. Então, assim, é complicada essa questão. Mas, além disso, a gente ainda tem as limitações filosóficas. Um ponto importante aqui, a natureza da verdade científica. Tá? A verdade científica ela é provisória. Porque, como eu falei, a ciência é dinâmica, está sempre se reinventando, está sempre descobrindo novas evidências e ela está sujeita a revisões à luz de novas evidências. Você encontrou uma evidência nova, você vai ter que revisar aquele seu estudo inicial. O que a gente considera como verdade hoje pode ser refutado amanhã. Isso acaba desencorajando algumas pessoas mais leigas a aderirem ao método científico. Mas antigamente o ovo era ruim, agora o ovo é bom, mas amanhã o ovo vai ser ruim de novo e tal. Mas esse processo de é bom, é ruim, é bom, é ruim, isso não é ciência, tá? Então, assim, é um debate filosófico, não é científico, beleza? Além disso, a gente tem a questão da objetividade também, porque a busca pela objetividade é um ideal do método científico. A gente precisa ser o mais objetivo possível, eliminando a subjetividade. Mas a observação e a interpretação dos fenômenos, eles estão sempre sendo influenciados pelas observações, pelas experiências do pesquisador. Então, é difícil a gente colocar 100% de objetividade. Né? Além disso, a gente tem a questão da realidade objetiva. Né? A questão de saber se existe de fato uma realidade fora daquilo que a gente consiga observar, independente do observador. Né? Esse é um debate filosófico muito antigo. Tá? Porque o método científico ele pressupõe a existência de uma realidade externa, algo fora da nossa interpretação como sujeito, mas não tem nenhuma prova definitiva dessa existência. Até porque tudo que a gente está analisando parte da gente. Né? Então, tirando o fato da gente construir aparelhos que possam medir alguns fenômenos que a gente considera real, sempre vai ter aquela pulguinha atrás da orelha sussurrando. Isso aí é a Matrix, isso foi programado. Sempre tem.
E fora que muitos fenômenos naturais, eles são extremamente complexos e difíceis de modelar e quantificar. Então, tem essa limitação também, né? O método científico ele pode não ser adequado para estudar esses fenômenos em toda a sua essência, em toda a sua complexidade. O exemplo clássico disso é a fé, né? O quanto a gente consegue medir a fé de uma pessoa, mesmo sendo um fenômeno real e observável. Eu consigo? A gente sabe que existe a fé. E aí, consigo medir isso? Consigo, né, colocar em um equipamento isso? Consigo fazer um questionário para avaliar isso? Talvez sim, talvez não. É difícil, né? Então, é importante a gente ressaltar que o método científico não é a única forma de adquirir conhecimento, tá? Para a ciência é o melhor, mas nem sempre a gente vai conseguir usar o método científico para tudo. Tá? A intuição, a criatividade, a experiência também desempenham um papel importante ali na produção de novas ideias. Tá? Mas o método científico ele oferece um conjunto de procedimentos rigorosos que ajudam a garantir a confiabilidade dos resultados e a evitar erros comuns no pensamento humano, principalmente nos vieses cognitivos. É como se a gente tivesse um mapa que vai guiar a gente através de um labirinto de informações ali, permitindo a gente encontrar o caminho correto, ou pelo menos que a gente considera mais correto ali. E o método científico ele está presente em todas as áreas do conhecimento, tá? Desde as ciências naturais até as sociais, tá? E ele é utilizado para desenvolver novas medicinas, novas tecnologias, né? Para entender o comportamento humano, para desvendar os mistérios do universo. Então a gente usa metodologia científica para tudo que a gente pode observar efetivamente. Tudo que é fenômeno que a gente considera real, tá, observável, mensurável, a gente está ali utilizando a metodologia científica. Por exemplo, você pegar a medicina, o desenvolvimento de novas vacinas, a gente viu aí durante a pandemia, o tratamento de doenças vai depender do rigor do método científico. Tecnologia, tá? É outro exemplo, né? A criação de smartphones, computadores, tablets, né? Outros dispositivos que envolvem um processo de pesquisa, desenvolvimento baseado no método científico. Psicólogos, sociólogos, antropólogos, né, vão utilizar a metodologia científica para estudar o comportamento humano, as relações sociais, as relações culturais. Tá? A gente tem as ciências ambientais também, né, porque o estudo das mudanças climáticas, a biodiversidade, a poluição ambiental também vai exigir a aplicação de uma metodologia científica. E o método científico ele não é só uma ferramenta para os cientistas profissionais. Você que está assistindo pode também aplicar em qualquer área da sua vida. Claro que, né, você não vai publicar em uma revista especializada, nem nada. Mas essas etapas do método científico você pode aplicar ali no seu dia a dia para questionar informações. Você pode simplesmente levantar hipóteses, você pode formular novas ideias, você pode testar suas novas ideias, você pode chegar a conclusões, sempre usando ali o pensamento crítico, levantando novas hipóteses, enfim, testando as ideias, podendo desenvolver novas habilidades, né, o pensamento crítico, enfim. Você consegue usar a metodologia científica para tomar decisões mais informadas. Então é isso, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado você a entender melhor a ciência, tá? Aprofundar um pouquinho mais nesse mundo que a gente chama de científico, entender as limitações, compreender que, apesar do método científico ser a melhor forma da gente entender o mundo, nem sempre a gente vai conseguir aplicar ele da forma que a gente gostaria, mas é isso, não tem problema a gente entender que existem limitações. E se você gostou desse vídeo, já compartilha com seus amigos para eles entenderem também como é que se aplica o método científico, né, toda essa questão, essa complexidade da ciência. Já se inscreve no canal também, se não for inscrito, e deixa seu like, porque ajuda o canal a crescer, tá bom? Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo.